caros sobrinhos, minhas caras sobrinhas. Kerly Campos aqui com vocês e eu sou a tia da prosperidade. Estou hoje aqui com você para falar sobre algo que é primordial para o desenvolvimento intelectual e comportamental do ser humano, que é a fase de maior aprendizagem, que vai desde o ventre materno aos 6 anos de vida, a primeira infância. E como fazer com que essas aprendizagens, esses momentos que essa criança vive durante esse período, se torne um adulto que tenha segurança, que saiba realmente ter consciência daquilo que faz, de como age, principalmente na sua vida financeira, mas englobando todas as outras áreas. Porque quando a gente trabalha essa questão comportamental, quando a gente trabalha essa consciência, ela é impactada nas outras áreas da vida também, porque prosperidade é justamente isso. Como tia da prosperidade, aquela pessoa que ensina você a ser mais próspero, você precisa passar isso de uma forma correta, que possa verdadeiramente fazer a diferença na vida desse novo ser que está ali no pacotinho ainda do ventre da mãe, mas que vai nascer, vai crescer e vai se tornar um adulto maravilhoso. E como a gente faz para entender essa fase? A primeira coisa que você precisa entender é que de 0 a 6 anos não existe o que a gente chama de mente consciente do ser humano. Porque o nosso cérebro é dividido nesses 2 pontos principais: a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é aquela que é responsável por discernir o bem do mal, o certo do errado, de ter um alerta antes de agir para saber se aquilo vai ser benéfico ou maléfico para a sua vida. Basicamente, de uma forma bem simples, é isso que se refere à mente à mente consciente. E quando se trata de mente inconsciente, ela funciona como se fosse ali uma esponja. Então, tudo que você colocar na mente dessa criança, ela vai simplesmente absorver sem nenhum julgamento. Então, a mente inconsciente, ela não julga, ela não sabe comparar para ver se aquilo vai ser bom ou vai ser ruim. Então, por isso que nós, adultos, que somos os responsáveis, os cuidadores dessa criança, precisa ter esse entendimento, que você é um espelho. O que você mostra, o que você faz, é diretamente impactado na mente inconsciente dessa criança. E quando ela chegar numa fase adulta, se ela recebeu bons exemplos, se ela recebeu ali e absorveu coisas positivas, ela vai se tornar uma pessoa que vai saber lidar melhor com os problemas, com as adversidades, porque eu não estou aqui para prometer para você um mundo perfeito, um Alice no País das Maravilhas, não é isso. A vida sim é cheia de desafios, é cheio de obstáculos a serem transpostos, mas você precisa entender que quando você é mais centrado, quando você é mais consciente, quando você tem um emocional mais forte, quando você tem inteligência emocional, é muito mais fácil de você lidar, de você aceitar determinadas situações na vida, não é verdade? Porque nem tudo a gente consegue passar de maneira tranquila. Às vezes sim, acontecem algumas dores, mas se você tiver a consciência, você fica muito mais simples, mais fácil de você superar e de seguir adiante sem se abater com aquele problema, com aquela dificuldade, não é verdade? Então, para isso que você precisa entender que nesse período que tudo que você falar para essa criança, que você ensinar, vai fazer com que ela tenha esse entendimento, esse discernimento na fase adulta. E com certeza a vida financeira é um dos pontos mais importantes e que já é ali entre
os temas que mais causam problemas fora dele, porque se você tiver com uma vida financeira organizada, saudável, com certeza as outras áreas da sua vida fluem melhor, porque você vai ter como pagar um bom colégio para os seus filhos, você vai morar num local mais confortável, você vai ter um carro, enfim, se for assim for à vontade, que hoje em dia tem Uber, tem táxi, tem tantas maneiras de transporte, mas você vai ter o mais importante, que é a liberdade de escolha, de saber o que é melhor para você, o que é mais confortável, o que vai fazer com que realmente você se sinta melhor. Então, você ter essa liberdade de escolha também está diretamente ligado a essa fase, porque você aprende através de exemplos simples, práticos, como por exemplo, como você instala na mente de uma criança que ela deve saber esperar, que nem tudo na vida é ali a ferro e fogo, que se você quer algo, você tem que ter exatamente naquele momento, você não sabe esperar por nada, que você se torna uma pessoa endividada porque você viu uma bolsa maravilhosa no shopping, você vai lá e compra mesmo sem você ter nenhum planejamento, na verdade, não acontece isso? Quem nunca, né? Quem nunca viveu um momento como esse? Então, assim, essas são situações que acontecem porque quando o bebê poderia ter tido a primeira lição, que é de saber esperar, aos 4 meses de vida, ele não teve. Qual era essa lição? Quando uma criança chora, geralmente ela está em alguma necessidade. E se você, de imediato, sempre está ali, chorou, tem a resposta, tem a necessidade atingida, ela não sabe o que é esperar para ela receber algo que ela precisa. Então, se você, por exemplo, o bebê chorou, você foi lá, tirou ele do berço, acalentou, deixou passar 1 minuto, no máximo 2, porque mais do que isso ele não tem ali ainda a questão do tempo muito desenvolvida. Os menores tempos já parece uma eternidade para um bebê, então 1 minuto, no máximo 2, você coloca no colo, você acalenta, você canta, você faz alguma coisa e depois desse passado, esse 1 ou 2 minutos, aí que você vai lá, troca a fralda, dá de mamar, enfim, você entrega para esse bebê a sua necessidade realizada, o seu desejo da sua necessidade satisfeita. Então é isso que começa, aí começa a lição de você ensinar essa criança a saber esperar. Porque quando ela chegar na fase adulta, que ela precisar comprar aquele carro que ela quer tanto, que é um sonho, ela vai se planejar primeiro, ela vai ter o dinheiro de uma entrada, ou ela vai esperar e juntar mais tempo para comprar à vista, enfim, ela vai poder estudar, vai poder se planejar para chegar a algo que realmente seja o mais correto, o mais plausível que ela faça para aquela compra. E isso começou quando ela tinha 4 meses de vida. Esse é apenas um exemplo, mas existem vários nesse período que a gente vai ensinando a cada passo, a cada momento dos passos que a gente tem para chegar até os 6 anos. E depois, passado essa fase dos 6 anos, que é quando começa a criança a ter a memória consciente, a memória que começa ali a discernir o bem do mal, o certo do errado, aí você começa gradativamente aumentando, como se fosse um jogo de videogame, né? Aumentando os níveis de dificuldade, de responsabilidades que você vai passar para essa criança. E com isso, conforme for passando, você vai aprender a como fazer com que ela construa um patrimônio, que aos 21 anos ela já vai ter construído um patrimônio significativo e o mais importante, além de ter construído esse patrimônio, é saber o que fazer com ele. Porque a gente sabe que muitas vezes, quando as pessoas recebem um grande montante de dinheiro, elas não sabem, não têm essa consciência e acabam perdendo tudo. Um grande exemplo, né, são os dos vencedores de prêmios de loteria. A pessoa ganha milhões, mas passado um certo tempo, se você for verificar, aquela pessoa
tá até numa situação pior do que ela estava antes do prêmio. Eu vi o exemplo uma vez de um senhor que ele tinha ganhado e ele ganhou milhões e simplesmente ele se hospedou no hotel de luxo, na suíte presidencial, pagando milhares de reais por diária. E quando ele foi ver, ele simplesmente não tinha mais nenhum real no bolso. E ele foi voltar e trabalhar de serviços gerais para continuar a vida, sendo que antes ele tinha até um emprego melhor. Não que serviços gerais seja algo ruim, não. É um serviço digno, que é uma prestação de serviço que todos nós precisamos, mas para quem era um milionário, que tinha ganhado um prêmio significativo, ele perdeu tudo e teve que recomeçar a vida. Então não é isso que a gente quer. A gente não quer simplesmente ensinar para que o seu filho, para que o seu príncipe, a sua princesa, tenha ali uma conta de R$1 milhão ali disponível, ali como patrimônio, mas que você entregue a ele aos 21 anos e simplesmente ele gaste como um ganhador de prêmio de loteria, que passado um tempo não tem mais nada. Não, pelo contrário, ele vai participar com você desse processo de construção. E quando ele chegar nessa idade, ele só vai aumentar ainda mais o seu patrimônio, a gestão das suas finanças e terá uma vida muito mais confortável, a vida que você sempre sonhou. Porque quem é o pai, qual é a mãe que não gostaria de ver o seu filho, a sua filha bem financeiramente, com uma vida tranquila, com boas escolhas, com um caminho ali bastante sucesso? É isso que a gente ensina. Ensina não apenas como as pessoas falam, né? Não dá o peixe, ensina a pescar. Eu iria além. Além de saber pescar, ele vai saber cozinhar o peixe. Porque que de nada adianta se você só pesca, fica ali com peixe, se você não sabe cozinhar, ele vai estragar. Então, além de pescar, você ensinar a pescar, você vai ensinar o seu filho a cozinhar, ou seja, manter e crescer ainda mais esse patrimônio. Então é essa a nossa proposta, é essa a forma que a gente trabalha, pensando não só no momento, pensando só no agora, é numa construção. E como toda construção, existem etapas a serem cumpridas. Cada etapa de uma maneira adequada, com a sua idade, com o seu desenvolvimento intelectual de cada fase da vida. Mas com exemplos, como eu falei, o de saber esperar os 4 meses, você ensina e ela leva aquele conhecimento ao longo da vida, porque ela vai ter um chip instalado na memória inconsciente de que ela pode ter tudo que ela quer, desde que ela espere, desde que ela se planeje. Então é isso que a gente quer mostrar, que nada é impossível. Tudo é possível desde que você faça de maneira consciente, desde que você faça de uma forma que seja compatível com a sua realidade. É aquela famosa, não dá o passo maior do que as pernas. Você precisa saber qual é a medida do passo. Então essa medida, esse conhecimento de como saber dar o passo, é o que a gente faz aqui, que você pode ver, que você pode conferir ao longo de vários outros vídeos que a gente vai gravar. A gente vai sim mostrar o passo a passo para vocês, porque eu sempre brinco que eu só guardo 2 coisas na vida: os segredos que me contam e as senhas do banco, que o resto eu conto tudo, não tenho problema nenhum. Então era isso que eu queria contar para vocês nesse vídeo, sobre mente consciente e mente inconsciente. Tenha certeza que se você souber esses 2 conceitos, se você for um bom espelho, se você ensinar com todo o conhecimento, com toda a forma ali, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação, era essa a palavra que eu busquei, com toda a dedicação, você vai conseguir e você vai ter assim um filho que é responsável, que é consciente, ele é milionário e consciente. Então, muito obrigada, tchau, tchau e até o próximo vídeo.